Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da Novartis e da Pfizer. Olá a todos! No mês da conscientização sobre a leucemia mieloide crônica, LMC, como carinhosamente chamamos, em homenagem ao dia 22 de setembro, dia da LMC, nós elaboramos diversos podcasts em conjunto com a BHH para divulgar um pouquinho mais sobre essa doença. Hoje a gente vai começar conversando um pouquinho sobre o que esperar do tratamento e sobre as opções disponíveis para o início da terapia e seus eventos adversos. Eu sou Jaqueline Sapelli, médica hematologista do AC Camargo Cancer Center, e junto comigo estão dois grandes parceiros hematologistas, Dr. Jason e Dr. Leonardo. Jason, acho que a gente poderia começar com você se apresentando, falando um pouquinho do seu trabalho na LMC e como você define sua terapia de primeira linha. Bom, boa tarde, obrigado, Jaque. Bom, eu sou Jason Bortolini, sou médico hematologista, trabalho em Florianópolis, trabalho atualmente em 2 serviços, no Hospital Bahia Sul e na Clínica de Oncologia Soma. E a ideia é essa mesmo, a gente bater um papo sobre a LMC e tentar aí, elucidar um pouquinho, esclarecer para quem está nos ouvindo. Bom, a pergunta é como eu defino o tratamento de primeira linha. Bom, o tratamento de primeira linha, acho que é importante a gente definir que, primeiro, toda paciente com leucemia mieloide crônica vai precisar de um tratamento, né? Isso é importante. O tratamento hoje é feito através de comprimidos, né? Com uma classe de medicamentos que a gente chama de inibidores de tirosinoquinase, né? Essa é a forma de tratar, num primeiro momento, leucemia mieloide crônica. E a gente define, baseado em algumas coisas, né? Alguns achados de laboratório, e a gente classifica o paciente com esses achados em grupos de risco, né? E a partir disso a gente define qual dos comprimidos a gente vai usar, qual dos medicamentos a gente vai utilizar. Mas também a gente se baseia na condição clínica do paciente, por exemplo, a idade dele, como ele está clinicamente, se ele tem ou não outras doenças associadas, né? Como outras comorbidades, isso é importante também para a gente definir qual o tratamento de primeira linha. E aí, sim, a gente escolhe entre um desses fármacos. O mais comum, o mais utilizado é o medicamento que a gente chama de imatinib, né? Um medicamento assim, que a gente tem bastante experiência, já usa há bastante tempo. Então, esse é o remédio mais comum para se usar no tratamento de primeira linha. E aí, claro, a definição do tratamento é baseado nesses fatores todos, e também na forma que o paciente vai respondendo ao tratamento, né? A gente vai falar mais sobre isso depois, mas isso também é importante. Muitas vezes a gente precisa trocar o tratamento por conta da aceitação do medicamento e também da resposta ao tratamento. E aproveitando um pouquinho o gancho do Jason, né? A gente falou um pouco dos inibidores de tirosinoquinase, a gente sabe que tem hoje várias gerações de inibidores de tirosinoquinase e a gente tem mais de uma opção em primeira linha muitas vezes, então ele já mostrou um pouquinho como ele determina qual que ele vai usar e a gente acaba se baseando um pouco nos scores de risco, né? E eu queria ouvir um pouquinho do Leonardo, queria que você se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho de você, do seu trabalho para a gente, e que você contasse para nós um pouco sobre as suas terapias de primeira linha, se você vê que tem algum paciente que você opta por iniciar com outro inibidor, qual que é a sua opinião, Leonardo? Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite de poder participar desse podcast, né, no mês de conscientização de LMC. Meu nome é Leonardo, eu sou médico hematologista aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e coordeno o ambulatório de leucemia mieloide crônica, né. Eu trabalho só no Hospital das Clínicas, né? Então, na minha prática diária, a minha primeira linha sempre vai ser o imatinib, porque é a medicação que é disponibilizada, a única medicação disponibilizada em primeira linha no Sistema Único de Saúde, né? Mas como o Jailson falou, existem outras alternativas, né? Os inibidores de segunda geração, que também podem ser usados em primeira linha, né? Hoje no Brasil a gente tem autorizado o bosutinib, o dasatinib e o nilotinib, só que no SUS infelizmente a gente não tem essa alternativa para usar naquele grupo de pacientes, né, que a gente sabe que não evolui, apesar da leucemia mieloide crônica ser uma doença hoje que
a pessoa praticamente vive como a população geral, tem algum pequeno grupo de pacientes que não vai tão bem assim, que talvez se beneficiasse de uma terapia mais potente aí em primeira linha. E também os fatores de risco, né, como o Jailson falou, e a idade, né? Eu ainda acho que assim, o paciente com mais de 60 anos já é um paciente que eu tendo mais a usar o imatinib mesmo, porque é a droga mais segura para uso do paciente com uma idade mais na terceira idade e tudo. Mas a gente tem as outras opções, né? Só que infelizmente aqui do SUS a gente não tem como usá-los em primeira linha. E é bem legal isso, né? Porque a gente tem uma diversidade aqui. Você vê que o Leonardo vem aí de um contexto mais do serviço público, já sou mais de um serviço privado, né? Então a gente acaba, às vezes, tendo mais de uma realidade. E a gente sabe que os inibidores aí estão no mercado há bastante tempo, né? Como que vocês têm visto essa questão de acesso, né? Porque a gente teve muita evolução, mas ao mesmo tempo nem tanto. O que vocês acham a respeito disso? Bom, acesso sempre é uma discussão interessante, né? Porque a gente tem os tratamentos e muitas vezes a gente não tem acesso aos tratamentos. Eles existem, eles estão aprovados, né, pela Anvisa, que é o nosso órgão regulatório no Brasil, mas a gente não consegue acessar, né? O paciente não tem acesso a esses tratamentos. A gente depende muito, obviamente, do sistema público de saúde, a gente está falando da grande maioria dos doentes, né? E aí existe, neste caso, para essa doença, uma portaria que é do Ministério da Saúde, que nos guia a forma e nos determina como a gente deve tratar o paciente. Então, a gente, como o Leonardo falou, a gente fica meio amarrado a essa portaria, né? A gente não tem muitas opções, por exemplo, para iniciar o tratamento da leucemia mieloide crônica que não seja imatinib, né? Não que não seja uma medicação ruim, bem pelo contrário, é uma medicação excelente, mas alguns pequenos grupos de pacientes vão se beneficiar em primeira linha de outro tipo de medicamento, né? Agora, isso depende do acesso, e o acesso sempre é um problema. Na saúde suplementar, na saúde, né, dos pacientes que têm acesso ao plano de saúde, aí a gente já tem um pouco mais de flexibilidade, não é para todo o plano de saúde, existe diferença entre os planos, de conseguir outros medicamentos para se usar tanto na primeira linha como na segunda linha. Então, o acesso ao tratamento é um pouco melhor. Não entendo que seja o melhor acesso do mundo, não é o acesso ideal, na minha opinião, mas é o acesso um pouco mais flexível nesse sentido do que o sistema público de saúde. Né? Então, acesso é um problema, a gente sempre tem que batalhar para mudar essa situação, a gente deveria ter todas as opções terapêuticas em todas as linhas que existe indicação técnica para se utilizar, mas infelizmente esses fármacos são fármacos de alto custo, né? Os pacientes não conseguem adquirir esse medicamento, né? Eles dependem do sistema de saúde ou suplementar ou do sistema público para conseguir ter os medicamentos, né? E fazer adequadamente seu tratamento. Em relação ao acesso do SUS, é o que o Jailson falou, né? A gente tem o acesso ao imatinib e o nilotinib e o dasatinib hoje em segunda linha, né? E só fazer um gancho da pergunta da indicação de primeira linha, que eu acabei esquecendo de falar, um outro grupo de pacientes que eu acho que se beneficia bastante de usar um inibidor de segunda geração, porque a gente sabe que esses inibidores de segunda geração em primeira linha, né, você atinge respostas mais rápidas, um percentual que não é pequeno no meu ambulatório, que são as mulheres jovens, né? Então, uma mulher jovem, ali, com 29, 30, 31 anos, com interesse de engravidar, e quanto mais rápido essa paciente atingir essa resposta, uma resposta molecular maior, mais segura a gente consegue para poder fazer a suspensão, para ela poder engravidar com mais tranquilidade, né? O imatinib ele já tende a ter uma resposta mais longa e, às vezes, isso pode fazer alguma diferença para ela nesse momento aí, em relação à gestação, né? A gente vê um grupo bem heterogêneo de pacientes hoje, né? Porque você tem uma doença aí que a gente sempre falou que era uma doença de predominância nos idosos, e hoje a gente já tem pacientes bem mais jovens, né? Precisando de tratamento, muitas mulheres, pessoal com essa perspectiva de gestação. Então, tem mudado um pouco a perspectiva da doença em si. E acho que é um consenso aqui entre todos nós, aí, imatinib na primeira linha, na maioria das vezes, né, tanto por acesso, na sua maior parte, questões de custo também, mas
como que vocês veem, assim, em questão de resposta, né? Quando a gente compara aí, começar com imatinib, começar com uma droga de segunda geração, nilotinib, dasatinib, bosutinib, tem diferença entre esses medicamentos? Eu vou pegar o gancho para responder a Jaqueline, vou pegar o gancho do Leonardo. Além da questão da população gestante, né, a mulher jovem que ainda pretende ter filhos, a gente sabe que a gente não consegue usar esses inibidores durante a gestação, então ter respostas mais rápidas, né, acaba sendo mais importante para daí, em um momento adequado, interromper o uso para a paciente poder ter a gestação de forma adequada. Além disso, existe hoje a estratégia que a gente pode usar para alguns pacientes, especialmente pacientes mais jovens, que é a interrupção do tratamento no futuro, né? A gente tem essa opção, não é para todo mundo, é para um subgrupo de pacientes. Então, algumas estratégias que a gente possa garantir uma resposta mais profunda e mais duradoura, talvez signifique no futuro que a gente possa interromper o tratamento desse paciente. Essas drogas são drogas muito conhecidas já, mas com eventos adversos, com efeitos colaterais que a gente não conhece ainda todos, né? Porque o tempo ainda está passando e os pacientes vão apresentar efeitos colaterais tardios que a gente ainda não conhece muito bem. Então, pensando nisso, o fato de não precisar usar mais o medicamento, para alguns pacientes, isso é só para alguns, e é uma quantidade não muito grande, né, seria uma estratégia interessante. Então, isso também a gente leva em consideração quando a gente define qual a estratégia terapêutica lá no início, qual remédio a gente vai usar, enfim, né. Muito bom. E em relação às respostas, Jaqueline, a gente sabe que, assim, em relação à sobrevida, até agora não se mostrou que os inibidores de segunda, eles aumentam o tempo de vida do paciente com LMC comparado com pacientes que usam nilotinib, dasatinib ou bosutinib. E alguns estudos mostram que, assim, uma taxa de evolução que a gente chama das fases mais avançadas da doença, principalmente naqueles grupos de alto risco, né, que o Jailson e você já tinham citado anteriormente. Mas em relação à sobrevida, não. O que a gente sabe que realmente isso é fato é que as respostas são bem mais rápidas e mais profundas com os inibidores de segunda geração. Então, realmente, quando você pensa nisso, que até o Jailson falou em relação à interrupção, que quando eu era residente, isso não existia, né? Então, assim, a conversa com um paciente com leucemia mieloide crônica era: você vai tomar remédio pro resto da vida. Hoje eu já tenho paciente com 6, 7 anos sem medicação. Então, você usar um paciente que tem esse interesse, principalmente um paciente mais jovem, que, assim, a gente sabe que essa inibição, por muito tempo, vai começar a aparecer alguns eventos adversos que a gente talvez não conheça. Por exemplo, o imatinib, a gente teve recentemente a perda de função renal, né? Que é uma coisa que a gente não imaginava e que apareceu mais recentemente. Então, essa inibição crônica dessas tirosinoquinases, elas não são inócuas, né? Então, num paciente realmente que você pensa que você vai interromper a medicação, é uma outra realmente indicação de você usar um inibidor de segunda geração, porque realmente você vai atingir essas respostas mais profundas, mais rápidas e um percentual maior de pacientes para poder fazer a interrupção. Mas realmente, em relação, pensando em sobrevida, qualquer um deles, até o momento, usar imatinib em primeira linha e trocar ele caso não responda, é a mesma coisa que usar um inibidor de segunda geração. E é engraçado isso porque, né, a gente lembra a época, não, é uma doença crônica, você vai tratar igual hipertensão o resto da sua vida, mas não é igual hipertensão, né, a gente sabe que as drogas que a gente usa para hipertensão não tem tantos eventos adversos, né, muitas vezes as nossas drogas têm um pouco mais, e você já falou aí dos eventos de disfunção renal, e eu acho que a gente tem muitos outros, assim, que são muito comuns, né. O que vocês veem, assim, na prática clínica de vocês no dia a dia, que os pacientes acabam se queixando um pouco mais, que talvez, assim, possa levar você a trocar, mudar a sua escolha, né? O que vocês têm visto? Eu só quero esclarecer, deixar bem claro para o pessoal que está nos assistindo, a questão da interrupção do tratamento. Eu sempre fico um pouco preocupado em falar isso. Isso não é para todo mundo, né? Quem está nos ouvindo aí, que está tomando imatinib, dasatinib, nilotinib, enfim, está tratando, ou um familiar de quem está tratando, veja, isso é para uma pequena porcentagem dos pacientes, né? Isso tem que ser uma estratégia, então você tem que programar isso, jamais você pode parar de uma forma não monitorada e não adequada.
né? Então, parar é uma possibilidade, mas depois que você usou o medicamento por bastante tempo, atingiu respostas muito profundas, aí sim, de uma forma muito coordenada, né? Muito bem seguida pelo médico e pelo paciente, a gente pode interromper. Só deixando isso bem claro, né? Porque a gente fala em interromper o tratamento, aí os pacientes vão achar que todos podem interromper. Não, infelizmente não, é por uma quantidade pequena. Mas já que em relação aos eventos adversos, os eventos adversos do imatinib, né, que é a droga que a gente mais utiliza, são alguns, né? Eu acho que os eventos adversos do imatinib são mais eventos adversos não tão graves, mas que tiram qualidade de vida do paciente, especialmente no início do tratamento. Isso a gente conhece muito bem já, que isso diminui a adesão, o doente acaba tendo dificuldade, tomando menos o medicamento, porque ele tem efeito adverso, ele tem não desejado, por exemplo, diarreia, né? A gente convive com isso, pacientes têm diarreia, e a diarreia muitas vezes é importante, isso tira a qualidade de vida do paciente. A gente tem formas de melhorar isso, associar medicamentos, mas isso é um evento adverso comum e que mais comum no início, vai diminuindo com o tempo, mas é um evento realmente que nos desafia no uso do imatinib. A gente também tem edema, né, que é inchaço, especialmente de pálpebras, também de membros inferiores, um edema mais importante. Isso também é mais comum no início do tratamento, melhora com o passar do tempo, mas muitas vezes tira a qualidade de vida, os doentes se queixam muito disso, a gente tem remédio para tratar isso, mas são eventos adversos que acontecem e realmente atrapalham, né, o tratamento de alguns pacientes, não são para todos, claro, mas para alguns isso acaba sendo um problema. Tem os eventos adversos também comuns em relação às alterações do hemograma, né, do paciente, assim, o que o remédio faz no hemograma, podendo fazer com que os leucócitos caiam, a plaqueta caia, o paciente tem anemia. A gente também tem como tratar isso, tem como ajustar, pode diminuir, inclusive, a dose do medicamento, mas esses são, assim, os efeitos colaterais mais comuns, né, da prática clínica, que não são tão graves, existem os graves também, a gente vai conversar sobre isso, mas que atrapalham realmente aí, especialmente o início do tratamento dos nossos pacientes. E a diarreia, Jair, isso que é uma coisa que me dá uma... Eu tenho um certo que é difícil você... Assim, geralmente a pessoa não tem perda de peso nem nada, mas você tem um problema que chama limitação da vida social. Então, com a gente voltando nas pacientes mais jovens, né? Eu já tive paciente que não perdeu a resposta. A gente conversando sobre diarreia, ela falou que não incomodava, mas o que acontecia? Chegava sexta-feira à noite, ela parava de tomar até o domingo, porque ela tinha uma vida social, era uma menina jovem, e acabou, a gente trocou a medicação e ela passou a diarreia. O problema do imatinib é que, assim, os efeitos colaterais eles são leves, eles são muitas vezes autolimitados, mas naquele grupo de pacientes que ficam com esse evento adverso, é um evento adverso crônico, né? E aí até um paciente meu falava que, assim, eu tenho um evento adverso grau 1, o outro é grau 2, então eu sou grau 3, né? Porque, assim, você vai somando a muita coisa, então, assim, isso vai realmente ter um impacto muito grande, principalmente numa doença que a gente vai tratar, a perspectiva para a maioria dos pacientes é usar o resto da vida, né? Então, isso impacta muito, principalmente na aderência depois que passa a fase aguda, né? Depois que passa aquela fase inicial, aí o cara com 1, 2, 3 anos, esses eventos adversos eles vão fazer diferença. E as câimbras, né, são um problema, são câimbras totalmente, assim, uma tem na ponta do dedo, uma na mandíbula, no masseter, no intercostal, que incomoda bastante. E tem os eventos adversos dos inibidores de segunda geração também, né? Que aí são eventos adversos um pouco mais complicados, todos têm tratamento e tudo, mas um pouquinho mais difícil, mais complexo em relação aos eventos adversos do imatinib. O nilotinib, por exemplo, a gente sabe que ele está associado com o aumento do risco cardiovascular, né, em torno de 5 a 6 vezes, mais ou menos, comparado com o imatinib. E o dasatinib, o grande problema do dasatinib realmente é o derrame pleural, né? O derrame pleural é um evento adverso, talvez um dos mais graves que eu tenho, assim, de evento adverso do paciente ter que internar e tudo, e que muitas vezes a gente fica tratando ali como grau 1, grau 2, aí acaba o paciente evolui e se evolui com um evento adverso mais grave. Então esses realmente são os principais. E o outro do dasatinib também é a hipertensão pulmonar, é um evento raro, né, que é um aumento da pressão na artéria pulmonar, mas que é um evento grave, né? E assim, muitas vezes é a indicação da gente tirar a medicação de maneira definitiva.
Você sabe que a gente comenta, né? Você aumenta a potência, você aumenta a potência do evento adverso também. E é engraçado isso, essa questão da diarreia, na verdade, porque você comentou isso da sua paciente e às vezes a gente não para pensar, né? E aí eu vi esses dias o comentário da doutora Vaneusa e até me marcou bastante que foi, imagina se o paciente é um motorista de ônibus, um caminhoneiro, é uma coisa limitante realmente para a vida dele, né? E às vezes a gente, né, no nosso dia a dia, para nós é uma coisa simples, não tô com diarreia, tá bom, ok, vai passar, enfim. E para as pessoas não é dessa forma, né? Então eu acho que cada vez mais a gente tem que aí pensar no perfil desse paciente, né, e ver aí o que ele se enquadra. Obviamente que a gente sabe que imatinib é muito mais fácil de lidar, né, na maioria das vezes, do que DASA, do que nilotinib, mas que são eventos manejáveis, que são eventos com os quais a gente consegue lidar no dia a dia. E vocês já tiveram algum evento assim muito maluco com essas drogas? Alguma coisa assim que vocês nem imaginavam encontrar? Uma coisa que eu lembro de muito estranha que aconteceu, um paciente que tinha MC, usando imatinib há anos, assim, deu 10, e ele fez uma anemia profunda. Falei, pronto, evoluiu com uma semielodisplásica. Aí tirou a medicação, nesse processo dele, chegou até a transfundir. E aí funcionou, medula hiposselular, tirou o imatinib, ele ficou um tempo sem imatinib, recuperou. Aí falou, não deve ser isso, deve ter acontecido alguma coisa. Voltamos, fez anemia de novo. Porque normalmente esses eventos adversos hematológicos, eles são precoces, né? E assim, aparecer tão tardiamente assim foi uma coisa que realmente chamou atenção. E um outro evento adverso, que eu falo em relação ao derrame pleural, que era um paciente com derrame pleural pequeno, ele era assintomático. Assim, o derrame dava 1/3 do tórax, mas ele era assintomático. E aí, com a furosemida, tinha melhorado, e aí ele fez um hidropneumotórax, ele fez uma pneumonia, furou, contaminou o derrame e clausurou o pulmão, teve que fazer pleurodese e tudo. Então, assim, esse derrame pleural, mesmo as formas leves, assim, eu tenho algum pé atrás com ele, sabe? Eu tenho essas ressalvas também. Eu tive uma paciente nessas brincadeiras de derrame pleural que ela chegou até a fazer em abdômen mesmo, infiltrou todo o abdômen, cardíaco, pulmonar. Nossa, foi uma coisa horrível. Já que você lembrou uma outra coisa, que só em relação ao gancho que você falou, eu já tive 2 pacientes também com derrame pericárdio. Derrame pericárdio com indicação, assim, com insuficiência cardíaca direita, que precisava trocar a medicação por causa disso. É só uma história curiosa, que não, assim, de um evento adverso comum, mas curiosa, que vem muito a falar a favor disso, de que o grau de problema que o evento adverso causa para um paciente, por exemplo, uma diarreia, não é diferente do outro, né? Às vezes a gente mensura lá 2 episódios por dia, 2 a 3 pode ser pouco para um, e para outro pode ser muito importante. No caso de uma paciente que era modelo, né, modelo fotográfica, então uma paciente jovem, e ela começou a tomar imatinib, e ela obviamente ficou com edema palpebral, e ela ficou com edema importante, assim, o tempo passou e o edema não melhorou, sempre com edema. Um dia ela chegou para mim e disse, olha, não vai mais dar, né, eu vou parar de tomar o remédio, porque eu preciso trabalhar, o meu trabalho é esse, e toda inchada desse jeito, e toda vez ela vinha na consulta e era sempre essa queixa, eu dizia para ela que ia melhorar, tentava usar diurético, melhorava parcial, enfim, e isso ficou por um tempo, e aí eu tive que trocar, que não parecia ser um grande problema para a gente, né, um edema, assim, sem repercussão clínica a princípio, mas para ela isso era importante, isso inibia, né, assim, dificultou a vida social, a vida profissional dela, e aí a gente trocou por esse motivo, e ela não teve mais edema e deu tudo certo. Eu acho que é isso, né, a gente lembrar que, né, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa age de uma forma diferente, né, cada pessoa tem um contexto diferente, então acho que cada vez mais a gente vai personalizar, óbvio que a gente tem um guideline a seguir, né? A gente tem grandes grupos, fatores de risco, como a gente conversou, mas realmente cada paciente tem sua identidade. E eu acho que a gente conversou sobre tudo aqui que a gente tinha. Vocês têm mais algum comentário? Jason, Leonardo? O último dado aí que eu gostaria de falar é
em relação ao que o Joy falou, em relação à interrupção, né? A gente enfatizar isso de novo aí, porque isso é um problema sério. Quando eu vou conversar com o paciente sobre isso, eu já deixo, a primeira coisa que eu falo assim, isso não é para fazer de maneira desorganizada, isso é um processo, para ser seguro, é um processo que você tem que fazer acompanhamento com exame, todo mês, um tempo grande. Então, assim, só para deixar bem claro, para enfatizar, eu vou deixar de novo, que assim, que interrupção não é para todos e para se fazer com segurança tem que ter um acompanhamento bem rigoroso. Isso, e é importante também a gente lembrar, a gente está falando muito dos tratamentos, mas o tratamento adequado está relacionado ao monitoramento adequado, né, para o paciente. O que é monitorar? É avaliar através de um exame específico e também da avaliação clínica se o paciente está respondendo ao tratamento, né? Então, não basta só tomar, tem alguns pacientes que dizem, eu tô tomando, tô bem, o meu hemograma melhorou, tudo certo. Não, não é só isso, né? A gente precisa fazer uma sequência de acompanhamento. Então, essa doença é uma doença que toma-se comprimido para tratar um câncer, é verdade, só o comprimido, mas ela precisa de um acompanhamento importante. Não é comum a gente ver paciente, né, passar o tempo, tá bem, os exames estão relativamente bons, e os pacientes perdem segmento, ficam só usando medicamentos sem voltar para consulta, ou param de usar. Então, fica como alerta isso, né, que é uma doença que a gente precisa que o paciente realmente tenha uma adesão adequada, vá para as consultas, faça os exames, enfim, tome o medicamento, claro. Então, isso é importante que fique bem claro para quem está nos ouvindo, né? Essa importância do acompanhamento adequado, né? E o próprio médico, né, Jailson? Lembrar que não é só dar o remédio, né? A gente tem que acompanhar, porque, assim, e principalmente precoce, não é nem tardio, é quanto as principais eventos acontecem nos primeiros 3, 4 anos, então tem que fazer, e tem dado americano que, assim, que o monitoramento fora de estudo clínico é bem ruim, assim, das pessoas não terem todos os PCRs, né, que a gente tem por esse protocolo, realmente para a gente poder acompanhar. Muito importante o que você falou. A gente tem várias realidades, né, no Brasil também. Acho que alguns centros têm mais privilégio do que os outros em relação ao monitoramento, né? Tem gente que acaba, às vezes, se virando nos 30, mas realmente, com certeza, é super importante. E reduz custo, né, Jaqueline? Isso aí reduz custo, né? Já tem estudo, porque assim, os convênios, principalmente convênio, tem dificuldade, alguns convênios, quando a gente não tinha o PCR no SUS, de entender o exame. De você pedir e a pessoa não entender por que aquele exame. E assim, a gente sabe que você deixar o cara progredir é custo, né? Sim. Bom, gente, então vários recadinhos foram deixados. Somos 3 falando aí, cuidado, não parem de forma abrupta, com certeza vão ter mais podcasts sobre isso, né? Mas lembrem que, né, se vocês pensarem nisso, assistam o próximo podcast falando nisso, conversem com os médicos de vocês. Queria agradecer muito, Leonardo, Jason, foi excelente, muito bom estar aqui com vocês. Agradecer a BHH, agradecer a Hemoplay por estar nos dando essa oportunidade de falar com os pacientes, com os familiares, com outros colegas, né? Eu acho que isso é sensacional sempre. E deixo aí para vocês aí seus recadinhos finais também. Bom, muito obrigado, a experiência foi ótima, Jaque, Leonardo, agradeço a BHH pela iniciativa, agradeço quem está nos ouvindo, né, espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Isso é uma sequência de podcasts, né, terão outros sobre outras fases da doença, outras abordagens, sugiro que todo mundo que tenha interesse assiste, e realmente foi uma experiência legal, muito obrigado pelo convite. Obrigado, agradecer a BHH pelo convite, foi uma experiência muito interessante conversar com os colegas, né, nesse modelo de podcast, e espero que nos próximos podcasts a gente consiga ter outros temas aí também interessantes na MC para a gente que gosta de tratar a doença. Né? Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da Novartis e da Pfizer.